Amém, gente? Eu estava tranquilo, rapaz. Eu estava no batismo hoje tranquilo, relaxado, Valfran. Tranquilo, aí o pastor bateu no meu ombro. Tá lembrado que é contigo. Não. Jesus. Aí meus companheiros. Eu falei, Domingo, tá preparado? Amém. Amém, gente. É sempre um desafio muito grande a gente estar ministrando a palavra do Senhor nesse lugar. E eu queria que você repetisse comigo. Não há situação que Deus não possa reverter. Pode dizer isso? Não há situação que Deus não possa reverter. Agora as mulheres. Não há situação que Deus não possa reverter. Agora os homens. Não há situação que Deus não possa reverter. Ajunte, por favor. Não há situação que Deus não possa reverter. Júlia, agora, vai. Não há situação que Deus não possa reverter. Não há situação que Deus não possa reverter. Glória a Deus. Interessante isso. A frase que veio. Não há situação que Deus não possa reverter. Às vezes a gente está numa luta, como eu, você provavelmente está vivendo a sua luta. Quem não tem luta aí, levanta a mão. Quem não tem luta, nós temos as nossas lutas. Nós temos as nossas batalhas todos os dias, não é verdade? Se levanta um urso, a gente precisa vencer o urso. Vencer o urso, aí vem o leão. Se levanta o leão, aí você tem que lutar com o leão. E às vezes não, na maioria das vezes, a gente pensa que não tem mais jeito. Caramba, como é que eu vou resolver isso? Meu problema financeiro, como é que eu vou resolver? Eu não tenho como pagar isso, eu não tenho como vencer isso. Essa enfermidade não tem cura, não tem jeito para o meu casamento, não tem jeito para a minha família, não tem jeito para o meu filho que é um drogado, não tem jeito para minha filha, não tem jeito para o meu casamento. Às vezes a gente não pensa assim. E às vezes a gente pensa que Deus não está nos ouvindo. Parece que eu já sentiu isso, que a oração bate no teto e volta. Quem já sentiu isso? Que você ora, parece que Deus não está te ouvindo. Parece que né, pastora? Parece que as coisas estão ruindo sobre nós. Meu Deus, Deus não está vendo essas coisas. Me veio essa frase, não há situação que Deus não possa reverter. Aleluia. Eu queria que você abrisse, quero que você abra a sua Bíblia, por favor. 2 Samuel, capítulo 11. Quando a gente fala do rei Davi, o grande rei Davi, né? O grande rei Davi, eu gosto muito de Davi. Né, Jô? Davi, o grande rei Davi. Falar de adoração, Davi. Congresso de adoração. Sempre tem alguém falando de quem? Davi. Porque Davi foi um referencial e continua sendo. Tremendo referencial para nós. E o legal da Bíblia, que a Bíblia relata também os erros dos homens. Né? Para que a gente fique sabendo, para que a gente veja o que aconteceu e não tropece na mesma pedra. É verdade? 2 Samuel capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a Amon, e seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon, e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Diga comigo, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço na casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Segura aí.
A Bíblia começa esse capítulo 11 declarando que no tempo em que os reis saem para a guerra, Davi não saiu. Quanto você tem? Vem cá, Vitor, sobe aqui. Me ajuda aí, filho. No tempo em que os reis saem para a guerra, Davi ficou em Jerusalém, ficou no palácio. Irmãos, o que me veio na cabeça quando eu comecei a ler esse texto é que às vezes a gente se acostuma com alguma coisa e a gente relaxa, principalmente com igreja, com culto. Eu tenho o maior medo, o maior cuidado de relaxar com as coisas que a gente chama de Deus. Porque a gente, por fazer aquilo sempre, está sempre fazendo culto, eu estou sempre falando as mesmas coisas, está sempre orando. Tem momento que a gente começa a fazer no automático, e o problema está no automático. Quando você começa a fazer as coisas sem pensar, sem razão, por que eu estou fazendo isso? Por que eu vim à igreja hoje? Por que eu estou aqui nesse momento? Quando a gente começa a fazer, o que aconteceu com Davi? Davi estava acostumado com a guerra. Davi começou a ser um homem respeitado em todo o território. Quando se falava, o nome de Davi, os reis se estremeciam. Porque Davi era conhecido pela sua ousadia, pela sua força, pela sua capacidade, pelos homens que andavam com Davi. E a Bíblia chama esses homens de valentes. Davi relaxou. Aí, irmão, eu quero chamar a nossa atenção pelo seguinte, que quando a gente começa a fazer as coisas no automático, as coisas começam a acontecer ao nosso redor e a gente não percebe. Às vezes, o diabo está armando uma arapuca, uma cilada, e a gente não percebe. Às vezes não, na maioria das vezes, o diabo está preparando uma armadilha que a Bíblia chama o nosso adversário de o passarinheiro, e o passarinheiro, aí chama o diabo de passarinheiro por causa da paciência que ele tem, e às vezes a gente não percebe. Imagina Davi, podemos conjecturar o seguinte, Davi, eu tenho valentes, eu tenho homens que valem por 1000, eu tenho homens que valem por 800, eu tenho homens que valem por 10, eu tenho homens que valem por 100, afinal de contas, eu sou o rei Davi. Eu sou o rei Davi. Irmãos, na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa família, é como se fosse uma roda gigante. Quem já andou numa roda gigante aí? É legal pra caramba? Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo, uma hora você está arrebentando a boca do balão, uma hora você está pedindo misericórdia, uma hora tudo vai bem, outra hora o dia mal chegou. Davi estava em Jerusalém, no seu palácio, tudo muito bem, tudo muito bom. Mandou Joabe, meu capitão, vem cá, reúne o exército e vai. E você, meu rei? Eu vou ficar. Afinal de contas, eu tenho vocês. Afinal de contas, vocês vão guerrear por mim. Você imagina a cilada armada. Eu comecei falando que não há situação que Deus não possa reverter. Nós vamos chegar lá. Davi ficou, cara, passeando enquanto os homens estão guerreando, pastora Rosângela. E Davi foi para o terraço. E a armadilha está sendo armada, está sendo preparada. E o diabo...
Batseba não tinha nada que estar com a janela aberta, sei lá onde que ela estava. Também. A Bíblia diz que era belíssima, formosa. E o rei Davi, no momento que ela estava guerreando, foi para o terraço. Olhar a paisagem. O pecado acontece quando a gente vê, quando você olha. Pensou, olhou, pensou, veio para o coração, desejou, foi. Viu? Entendeu isso? Entendeu? Tiago fala disso, né? Tiago fala muito bem disso. Tiago, capítulo 1, se não me falha a memória. Olhou, Davi, olhando, no momento que ela para estar batalhando, no momento que ela para estar guerreando, no momento que ela para estar com a espada na mão, estava olhando a banda passar. Quando chegou no terraço passeando, olhando o seu reino, olhando as coisas, ele me vê Batseba no terraço se banhando. Quando ele viu aquilo, ele enlouqueceu. Quero nem ver. Davi, quando viu Batseba, ele doidou, cara. Aí ele viu, imaginou, desejou e falou que era. Exatamente da forma que acontece com a gente. Eu lembro que uma vez eu entrei no ônibus e eu estava uma labareda. Nessa época eu estava uma labareda. Viu uma labareda ambulante? Olha aí. Eu falando em língua. Entrei no ônibus cheio, escarrei naquele ferro. Quando eu olhei para baixo, eu não sei se aquilo era um decote ou sei lá o que era aquilo da senhora. Não sei se era uma camiseta, não sei o que era. Era um negócio. Era um negócio que, quando eu olhei aquilo, irmão, eu me lembrei exatamente da falei, que é isso, Batseba? Cara, sabe o que eu fiz? Eu tive que sair dali. Eu falei, dá licença, dá licença. Fui lá para o outro lado. Porque a Bíblia manda a gente fugir. Não sei nem por que eu estou pregando isso, irmão. Eu sou obediente ao que o Espírito Santo colocou no meu coração. E a Bíblia fala para a gente fugir da aparência do mal. Porque as coisas acontecem muito sutilmente, cara. As coisas vai envolvendo, aí vai aparecendo, não tem nada a ver, é assim mesmo, isso não tem problema não, cara. Isso é assim mesmo, você é homem, você é mulher, não, que isso? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver a senha do inferno. E Davi viu Batseba, da grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. O homem que alegrava o coração de Deus. O homem que, quando tocava o seu instrumento, os demônios que estavam na vida de Saul vazavam. O homem que era bem falado em todo o reino. O homem, o grande rei Davi, que as mulheres cantavam. Saul matou seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Saul matou 10, Davi matou 10.000. O grande rei Davi. Às vezes a gente se acha muito espiritual, cara. Eu sou homem de oração. Eu sou homem, eu sou diácono. Afinal de contas, eu sou o diácono de El. Afinal de contas, eu sou o diácono de El. Os demônios têm que me respeitar. Sabe o que o demônio respeita? Isso aqui, ó. Nachon. Isso aqui, Nachon. O grande rei Davi pecou. Pegou a mulher de Urias, sacudiu a mulher de Urias.
E quando ele percebeu o que ele tinha visto, você vai continuar lendo, depois você lê, que ela vai chegar para o rei e falar assim: rei, você me engravidou. Estou grávida, e agora? Aí o rei, aí como a Bíblia fala que um abismo chama um outro abismo, aí o rei falou: peraí, eu tenho uma estratégia, afinal de contas, é o homem das estratégias. Eu tenho uma estratégia. Chamou o capitão e falou: pegue Urias, traga Urias, porque ele precisa se deitar com Batseba, para que essa gravidez seja dele. Afinal de contas, eu sou rei. Homem fiel, Urias, inocente, homem guerreiro. Quando a gente conta essa história, tu fica até meio decepcionado com Davi. Não é, né, gente? Fica meio decepcionado. Caramba, Davi que fez isso. Urias, um homem que honrava Davi o tempo todo. Um homem que dava a própria vida por Davi, cara, Urias. E quando Davi tirou ele da batalha e colocou, falou: bota Davi para se deitar, para dormir com ela. Sabe o que Urias fez? Urias se deitou na porta da casa e falou assim: eu não sou digno de me deitar com a minha mulher enquanto meus irmãos estão guerreando na batalha. Eu não posso fazer isso. Aí você diz: que é isso? O rei Davi fez isso? Fez. Eu estou falando do homem segundo o coração de Deus, o rei respeitado em todo Israel até o dia de hoje. Até os dias de hoje se fala do rei Davi. E quando ele percebeu que Urias, chegaram para Davi e falaram: rei, Urias não dormiu com a mulher dele. Urias dormiu na porta. Por causa que ele não ia deixar os irmãos guerreando. Davi coçou a cabeça e começou a andar. O que eu vou fazer, meu Deus? O reino não pode saber. As pessoas não podem saber do meu pecado. Eu falhei, eu errei. Afinal de contas, era para eu estar na batalha. Afinal de contas, eu tinha que estar guerreando. O que eu estava fazendo no palácio? O que eu estava fazendo no terraço? Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Preparou uma carta. Dirigida a Joabe, o capitão do exército, falou: Joabe, com as minhas palavras, pegue Urias e coloque na frente da batalha. Coloque Urias nas primeiras fileiras. Coloque Urias lá. Sabe por quê? Para que ele fosse morto. Colocou o selo real, entregou na mão, sabe de quem? Pergunta para mim, quem? Na mão de Urias. Na mão de Urias, falou: Urias, entrega para o teu capitão. Se você fosse Urias, você dava uma olhadinha? Se você fosse Urias, você dava uma olhada? A sentença da vida dele, e ele levanta com as próprias mãos. A Bíblia diz que ele levou aquele bilhete. Meu capitão, o grande rei mandou te entregar. O capitão pegou. Fica aqui, Urias. O rei mandou. O rei? Urias. Foi, meu capitão. O rei entregou isso aqui? É, capitão. Aí, tá vendo o selo real? Joabe deve ter pegado uma armadura, levou no peito de Urias. Está na espada. Primeira fileira, filho. Para que Urias morresse e ninguém descobrisse o que o rei tinha feito. Porque ele tinha que estar num lugar, ele não estava naquele lugar. Quantas vezes na nossa vida, na nossa caminhada espiritual, a gente falha,
a gente vacila, a gente peca e coloca um pano por cima e esconde o pecado, fica quietinho aí para que ninguém descubra. E o pecado fica oculto, travando a vida da pessoa. O pastor já pregou sobre o anátema, aqui, falando do anátema, trazendo maldição, e a vida amarrada, a vida trancada, a vida enjaulada. O cara não consegue romper, o cara não consegue vencer, o cara não consegue andar, a família não cresce, não prospera, é amarrada, enjaulada por causa do pecado que está em oculto. E as pessoas dizem, não tem jeito para mim. Não tem mais jeito. Se eu revelar isso aqui para alguém, destruiu meu ministério. Acabou meu ministério. Eu quero te dizer que não há situações que Deus não possa reverter. Aleluia. Tudo que o diabo quer que fique escondido, pecado, enjaulado, guardado, engavetado, e você não prospere. Tudo que o diabo quer que você não vença. Tudo que o diabo quer que você fique parado. Tudo que o diabo quer que você não ande. Tudo que o diabo, nosso inimigo, quer que a gente não caminhe, não frutifique. E exatamente estava acontecendo com Davi. Eu coloquei uma frase aqui, ó. Não temos como mudar o passado. O passado foi. Você consegue mudar o passado? Quem consegue mudar o passado aí? O passado foi, Michele. Passou. Olha o segundo. Olha aí. Foi. Já era. Sabe onde o diabo trabalha? Sabe onde o diabo trabalha? Exatamente no passado. Onde você não pode mexer mais. Onde você não pode fazer mais nada. Ele trabalha no passado. Olha só que coisa. Eu, por muitos e muitos anos na minha vida, o diabo me acusava. Você não pode falar isso. Você não pode pregar isso. Você vai falar. Aí eu sei por que eu estou nesse altar aqui hoje. Porque a minha vida, a minha família não me conhecia. Eu era mascarado. Na minha casa eu era uma coisa, mas na rua eu era outra. Eu já contei para vocês o dia que o Espírito Santo me colocou sentado, eu coloquei sentado a minha esposa, e conversamos ali, tive que falar para a minha vida inteira. Hoje eu sei por que eu fiz isso. Como é que eu ia estar aqui pregando de uma coisa que ela não... O dedo acusador do diabo. Você? Pior que ele sobe assim, ó. Sobe e fala assim, ó. Você? Tá bom, eu não consigo. Sou tão pequenininho, sou tão fraco, eu tô pequeno. Eu não. E ele faz assim, ó. Você? Né, Michele? Você? Capítulo 12. E o Senhor enviou Natan a Davi. Natan era o profeta, tá? E entrando ele a Davi. Põe lá, por favor, Julinho, capítulo 12. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e ela haveria crescido com ele, com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou esse
de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Você está entendendo? Até aqui? O cara tinha muitas ovelhas. Ele pegou do pobre. O cara só tinha umazinha. Uma pequenininha, bonitinha, que criou com as filhas, bonitinha. Bebia lá do copinho de leite do Nescau da menininha. Então furou-se Davi. Aí, ó o rei. Capítulo 5. Então furou-se Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte o homem que fez isso. Peraí, volta lá, isso tem que falar de novo. Deixa eu me preparar aqui. Olha o rei: vive o Senhor. Está vendo os pregadores? Davi falou igualzinho: vive o Senhor, que digno de morte é esse homem que fez isso. Eu gosto de Natã pra caramba, cara. Versículo 6. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Davi, pô, afinal de contas, quem era? Quem era o cara? Pô, afinal de contas, era o rei Davi. Versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem, filhinho. Não falou filhinho, porque senão eu ia morrer. Ele falou: tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Vai. E te dei a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos? A Urias, aí foi direto o profeta. Aí o profeta foi direto. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Cara, eu vou te falar, hein? Se isso acontece comigo, eu acho que eu caio puro, morto, cara. Davi cheio de marra. Pecado incubado e cheio de marra. Quem é esse cara? Tem que pegar esse cara e matar. Aí Natã: foi você, pô. Foi você. Eu louvo a Deus por esses homens de Deus que ainda existem no nosso país. Ainda existem homens e mulheres fiéis. Aleluia. Ainda que não se venderam, nem se corromperam. Glória a Deus pela vida desses homens, como o profeta Natã. Eu quero ser como Natã. Quem quer ser como Natã? Eu. Foi você. Foi você que fez isso. Não tem mais como mudar o passado. E agora? E agora? Quem vai fazer? Aí a gente começou a entrar aqui. Não há situação que Deus não possa reverter. Não temos como mudar o passado, mas eu tenho como projetar o futuro. Tudo bem que o futuro pertence a Deus, mas eu posso projetar o meu futuro. Posso ou não posso? E agora? E agora, Davi? E agora, Carla? E agora? Quando o profeta botou o dedão assim no nariz do rei e falou assim: foi você que fez isso. Deus mandou te dizer que foi você. Você matou Urias. Você se deitou com a mulher dele. Aí sabe onde Davi foi parar? No vale. No buraco. Na escuridão.
no beco sem saída. Não poderia contar para ninguém porque... Como fazer? Pergunta para o seu irmão aí, como fazer? Como fazer? Pergunta para o outro então, como fazer? Pergunte para ele com todas as letras, como fazer? Como fazer? Tem gente que você vai pegar o evangelho e falar assim, não, para mim não tem mais jeito. Para mim não tem mais jeito, cara. Eu já fiz isso, já fiz aquilo. Eu achei que um dia na minha vida não tinha mais jeito. Quantos aqui já acharam que não tinha mais jeito? Aí. Aí Davi foi pro vale. Jô, Davi foi pro vale. Eu posso imaginar se um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus? Por quê? Porque Davi nunca errou dessa vez. Davi era um cara que se arrependia, cara, das suas falhas. Por muitas e muitas vezes, Davi falou assim, Deus, eu preciso guerrear com aquele povo. Eu vou ou não vou? Aí Deus falava para ele, vai, que eu sou contigo. Davi ia e crescia. Quando Deus falava, não, você não vai, Davi não ia. Por que eu estou falando do pecado de um grande rei Davi? O homem segundo o coração de Deus. Porque qualquer um de nós falha, irmãos. Qualquer um de nós podemos errar. Eu estou livre de errar porque eu estou com esse microfone na mão? Não. Mas Davi era considerado o segundo o coração de Deus porque ele se arrependia. E eu disse para você que Davi foi para o vale. Eu coloquei, é no vale que Deus dá o crescimento. Já viu? E aí, irmão, como é que você está? Estou no vale. Estou passando pelo funil. Irmão, eu estou na prova. Né? Estou na prova, estou no vale. Deixa eu te dar uma notícia. É no vale que Deus dá o crescimento. Nas montanhas não há vida. A montanha é seca. No alto é sequidão. É no vale que as plantas começam a nascer. E o nome valente, sabe de onde vem o nome valente? Pergunta para o valente que está perto de você. Você sabe de onde veio a palavra valente? Pergunta para o outro então. Você sabe, meu irmão, de onde vem a palavra valente? Vem de vale. Davi foi para o vale. Aí eu começo a gostar de Davi. Aí eu começo a me identificar com Davi. Que Deus muda o curso da nossa vida no momento. Deus muda o curso da nossa vida num estalo de Deus. Deus mudou minha vida no momento. Eu lembro que quando eu cheguei, eu fumava 2 maços e um pouquinho de cigarros por dia. E eu cheirava cocaína, eu bebia uísque, conhaque, eu misturava aquela maconha no dedo. E no momento que Deus me chamou, eu ainda fui para o bar com um amigo, e a gente tomando a cerveja, eu lembro como se fosse agora, falando para você aqui. Eu estava com um maço de cigarro no bolso, e um copo de cerveja bebendo com ele, e eu levantei o copo e falei para ele assim, tá vendo esse copo, irmão? Ele me olhou assustado e falou, todo tem. Eu falei, esse é o último copo de cerveja que você está me vendo beber. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Tá vendo esse copo de cerveja? É o último que você está me vendo beber. Virei. E dá batia assim na mesa. Pum. Peguei um maço de cigarro, falei para ele a mesma coisa. Tá vendo esse cigarro aqui? É o último maço que você me vê comprar. Eu fumei ele todo, cara. Eu fumei o maço todo. Mas foi o último que eu comprei. Deus mudou a minha vida.
Deus muda o curso da nossa vida no momento. Aleluia. Davi se arrependeu ou teve remorso? Qual a diferença do arrependimento e o remorso? Arrependimento e remorso, é a mesma coisa, você acha? São coisas diferentes, tá? O remorso, você chora. Ah, meu Deus, olha por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Ah, meu Deus. Amanhã está fazendo a mesma coisa. O arrependimento, você chora e você fala, nunca mais eu vou fazer isso. Arrependimento é você deixei, não quero mais. Isso é arrependimento. Davi se arrependeu, cara. Eu já estou terminando. E um dos salmos mais lindos que ele escreveu depois disso, depois desse arrependimento, eu vou compartilhar com você. É o Salmo 51. Para a gente finalizar. Davi se arrependeu tanto. Davi ficou tão chateado, ficou tão indignado porque ele caiu, porque ele pecou, porque ele errou. Ele escreveu o Salmo 51. E quando eu conheci esse salmo, cara, eu falei, meu Deus, que é isso? Quem quer ser como Davi? Que é isso? Ninguém. Eu quero. Quem nunca pecou aí, levanta a mão. Quem se arrepende dos erros cometidos, levanta a mão. Opa! Olha o que Davi escreveu. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele escreveu isso depois que ele pecou com Batseba. Lava-me completamente da minha iniquidade. O que é iniquidade? Pecado voluntário. O pastor falou? Pecado voluntário. Pecado voluntário. Iniquidade, eu sei que aquilo ali é errado, mas mesmo assim eu faço. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à sua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope. Opa, aí parou. Aí eu fui buscar, o que é purifica-me com isope? Isopo. Você sabe o que é isopo? Isopo é uma erva que era utilizado para lavar roupa. Então o que as mulheres faziam? Ia para a beira do rio e pegava aquela erva, passava dissolvia nas roupas, enrolava e batia com ela na rocha. A roupa enrolada, pá, batia com ela na roupa para tirar a sujeira. Agora você imagina isso. Imagina isso. Olha a oração que o cara fez para Deus. Purifica-me com um sopro. É pegar ele e bater com ele na pedra. Destruir ele. Pá! Davi pecou. Matou Urias. Pá! Tu pecou com Batseba. Pá! E ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste.
Ô, Davi, aí. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde-se a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração. Cria em mim, ó Deus, um coração. E renova em mim. Não me lances fora. Ah, isso aqui é. O pastor fala aqui que o momento que ele mais sentiu era a falta da presença de Deus. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu. Sem a presença de Deus e sem o Espírito Santo a gente morre. Sem a presença de Deus e sem o Espírito Santo a gente morre. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze-me o bem, faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Ei, olha o que é o arrependimento. Você sabe o que é o arrependimento? É quando Jesus se encontrou com Zaqueu. Zaqueu estava em cima de uma figueira para ver Jesus. A Bíblia diz que quando ele viu Jesus, quando ele se encontrou com Jesus, ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. O que é o arrependimento? Não há situação que Deus não possa reverter. Deus pode mudar a sua história em um momento. Assim como Davi continuou sendo grande rei Davi, porque Deus perdoou e continuou abençoando tremendamente a vida de Davi. E até hoje se fala de Davi. Quem quer ser como Davi aí? Oh, apareceu gente aí. Remorso, irmãos. A gente finalizar. Foi o que aconteceu com Judas. Você acha que Judas, se ele chega para Jesus: pô, Jesus, me perdoa, me perdoa. Acha que Jesus ia perdoar Judas? Quem acha aí que Jesus ia perdoar Judas? Também acha. Mas não. O acusador, aquele, sabe aquele que eu falei aqui? Que ele colocou o dedão em Judas e ele foi só se encolhendo. Se mata, Judas. Acaba com a tua vida, que não tem mais jeito para você. Já era, cara. Tu cometeu o erro que não era para cometer. Não tem mais jeito. É o que o diabo fala direto, cara. Não tem mais jeito. Fala para o seu irmão: tem jeito sim. Diga para ele: não há situação que Deus não possa reverter. Glória a Deus. Diga para o outro: não há dedo e voz e olhos de profeta. Fala aí: não há situação que Deus não possa reverter. Situação que Deus não possa reverter. Glória a Deus. E eu queria finalizar, estou fechando aqui, com um texto muito legal que eu tirei da internet. Eu quero ler isso aqui rapidinho e a gente vai terminar.
Que às vezes aqui tem muita gente, a gente fica desanimado, né? A gente fica cansado, né? Não acontece às vezes? Estou cansado. Estou cansado, aqueles obreiros. Estou cansado daquela igreja. Estou cansado de núcleo. Estou cansado, né? Não acontece isso? O relato da vida real que se segue é o testemunho pessoal de um médico judeu. Esse testemunho foi do médico judeu, tá? Ele começa relatando o seguinte: trabalhei como cirurgião do exército dos Estados Unidos durante a Guerra Civil. Após a batalha de Gettysburg, chegaram no hospital vários soldados feridos, entre eles Charlie. Como Charlie era muito jovem para ser soldado, pois tinha 17 anos, alistara-se como tambor. Ele chegou com ferimentos graves, sendo necessário amputar-lhe um braço e uma perna. Quando meus assistentes foram aplicar-lhe cloroformo para a cirurgia, ele recusou-se e pediu para chamar-me e disse: doutor, quando eu tinha 9 anos, dei meu coração a Jesus. E desde aquele dia eu venho aprendendo a confiar nele. Ele é a minha força, ele me sustentará enquanto o Senhor estiver apontando o meu braço e a minha perna. Então indaguei e pedi para que tomasse um pouco de conhaque, pois mais uma vez ele respondeu: doutor, quando eu tinha 5 anos, minha mãe se ajoelhou ao meu lado, pedindo a Jesus para que eu nunca bebesse um gole de bebida alcoólica. Existe possibilidade de eu morrer e ir para a presença de Deus. O Senhor quer que eu chegue lá com um bafo de conhaque? Naquela ocasião eu detestava Jesus, mas admirei a lealdade daquele rapaz com o seu Salvador. Chamei então o capelão, que conhecia bem o moço, pois este frequentava as reuniões de oração. Disse o capelão: Charles, estou muito penalizado de ver assim. Respondeu Charles ao capelão: eu estou bem, senhor. O doutor me ofereceu cloroformo e conhaque, mas eu não aceitei, pois quero me apresentar ao meu Salvador e meu juízo perfeito. Talvez você não morra, disse o capelão, mas se o Senhor levar, você deseja que eu faça alguma coisa? Capelão, respondeu Jó, escreva uma carta para minha mãe e diga que eu tenho lido a Bíblia todos os dias e tenho orado sempre para que ele a abençoe. Estou pronto, doutor. Prometo que não vou nem gemer se o Senhor não me der o cloroformo. Garanti-lhe que não aplicaria droga, mas antes de eu pegar o bisturi, fui à saleta tomar um gole de conhaque. O doutor estava mais nervoso que ele. Quando peguei a serra para cortar o osso, o rapaz colocou a ponta do travesseiro entre os dentes e sussurrou: ó Jesus, bendito Jesus, fica ao meu lado agora. O rapaz cumpriu o que prometera, não gemeu. Naquela noite não dormi pensando no rapaz. Pouco depois da meia-noite levantei-me e fui ao hospital. Assim que cheguei, disse ao enfermeiro: assim que cheguei, disse o enfermeiro: 16 soldados morreram. E Charlie? Charlie também? Indaguei. Não, Charlie dorme como um bebê. Por volta das 9 horas, o capelão deu as escrituras para Charlie e ambos cantaram hinos de louvor. Não consigo entender, doutor, como uma pessoa sentindo tanta dor ainda era capaz de cantar, complementou o enfermeiro. Passados 5 dias, desde que for operado, Charlie me chamou e disse: é chegada a minha hora. Creio que não terei mais um dia de vida. Sei que é judeu e não creio em Jesus, mas gostaria que ficasse ao meu lado e me visse morrer confiando no meu Salvador. Tentei ficar, mas não consegui, pois aquele rapaz regozijava no amor daquele Jesus que eu detestava. Passados 20 minutos, o enfermeiro me procurou no consultório: doutor, Charles está morrendo e gostaria de vê-lo novamente. Chegando ao quarto, Charles pediu-me que segurasse sua mão e disse: doutor, amo o Senhor porque é judeu. O meu melhor amigo que tive nesse mundo foi um judeu. Perguntei-lhe: quem era esse amigo? E ele replicou: Jesus Cristo.
Quero apresentá-lo ao Senhor antes de morrer. Enquanto o Senhor me importava, orei ao Senhor, Jesus pedindo que manifestasse o seu amor ao Senhor. Essas palavras tocaram fundo em meu coração. 12 minutos depois, ele dormiu, seguro nos braços de Jesus. Durante a guerra morreram centenas de soldados, mas só compareceu ao sepultamento de Charles. As últimas palavras daquele rapaz me impressionaram muito. Possuía muitos bens materiais, mas teria dado todo o meu dinheiro para crer em Cristo como ele cria. Contudo, a fé é algo que o dinheiro não compra. Pouco depois esqueci o sermão de Charles, embora não conseguisse esquecer-me do próprio moço. Durante 10 anos lutei contra Cristo com todo o ódio que tinha por ele, até que afinal a oração de Charles foi atendida. 1 ano e meio após a minha conversão, fui a uma reunião de oração no Brooklyn, onde as pessoas davam seus testemunhos. Depois de várias pessoas falarem, levantou-se uma senhora idosa e disse: estou com os pulmões muito doentes, pouco tempo me resta. É um imenso prazer saber que muito em breve me encontrarei com meu filho e com Jesus. O Charles, além de soldado da pátria, foi também soldado de Cristo. E ela continuou: ele foi ferido em uma batalha e ficou aos cuidados de um médico judeu que amputou-lhe um braço e uma perna. Morreu 5 dias após a operação. O capelão escreveu-me uma carta relatando o que ocorrera entre meu filho e o médico em seus últimos momentos de vida. Ao ouvi-la, não me contive. Levantei-me e fui correndo até ela. Apertei-lhe a mão e disse: Deus abençoe minha irmã. A oração de seu filho foi atendida. Sou um médico judeu por quem o Charles orou. Aleluia. Glória a Deus. Aí, irmão, eu fico pensando nessas coisas. Por que eu me desanimo tanto? Por que às vezes dá vontade de parar? Se eu tenho os 2 braços e as 2 pernas? Por que a minha confiança no Jesus maravilhoso é tão pequenina? Por que eu não acredito no que a palavra me diz? Se a palavra me garante as promessas, o reino, os céus, por que eu não adoro o Senhor Jesus com toda a minha força, do jeito que Ele merece? Você te impactou isso, mas eu fui destruído por isso. Queria que você ficasse de pé. História verídica, tá? Verídica.